Amém? Eu gostaria de meditar com os irmãos, expor um texto bíblico esta noite, que o Senhor falou muito comigo, e eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, fazer uma meditação. Procuro ser breve, para não perder o costume. 8:6. E o título desta mensagem é Sabemos. Sabemos. Afinal, o que sabemos? Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. E como de costume vai ser versículo a versículo, não feche sua Bíblia. Vou sair um pouco do texto, mas aí a equipe do telão aí que põe lá. Então, afinal, o que sabemos? Sabemos que aproximadamente há 2000 anos atrás, nascia o nosso Cristo, o nosso Redentor. Que aproximadamente há 2000 anos Deus provia a salvação para o mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos o que muitas pessoas não sabem e que deveriam saber, o que nós sabemos. Sabemos que Jesus, o nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, ele teve um ministério terreno, aproximadamente 33 anos. Ele caminhou na terra, ensinando e operando milagres e maravilhas, né? Que são um trailer. Jesus, no seu ministério terreno, ele nos dava spoiler de como é a eternidade, de como vai ser a eternidade. Então, todo milagre que nós sabemos que Jesus fazia é um spoiler, é um trailer de que lá não haverá fome, de que lá não então ele multiplicava o pão, que lá não haverá doença, então ele curava, que lá não haverá morte, então ele ressuscitava. É isso que nós sabemos. Sabemos que Jesus, ele foi morto, mataram o nosso mestre, o nosso Salvador. Ele se entregou por nós, ele permitiu. Sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. É o credo apostólico. Sabemos. E muita gente não sabe. E Jesus se ascendeu ao céu, o Espírito, e enviou um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é da mesma essência, ok? Que é o nosso Deus bendito, que habita em nós. Sabemos que o Espírito Santo é o que guia a igreja até os dias de hoje. Aproximadamente há 2000 anos, o Espírito Santo é o que guia a igreja. Sabendo disto, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo nosso irmão Lucas, que foi convertido pelo apóstolo Paulo e foi inspirado, movido pelo Espírito Santo a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que é as atitudes dos apóstolos, que é o início da igreja primitiva até os dias de hoje. Então ali tem os relatos de como o Espírito Santo se movia através dos apóstolos e através dos discípulos, ok? Através dos novos convertidos a Cristo Jesus, através
dos novos nascidos novamente, agora pelo Espírito, pela exposição do Evangelho, que é a boa notícia de Cristo Jesus. E nessa caminhada de pregação, sabemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se converte Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, os apóstolos, o apóstolo que Deus, o Espírito Santo, capacitou, levantou para chegar até nós nos dias de hoje. Se você pegar a Bíblia no Novo Testamento, se eu não me engano, são 13 cartas escritas por ele, né? E uma delas que eu quero explanar é a carta do apóstolo Paulo aos romanos, aos novos convertidos, aos novos nascidos de novo que estavam em Roma, ok? Então sabemos que Paulo era romano de cidadania e judeu. Ele cria no Deus, no único Deus, o Deus de Israel, é o Deus que nós cremos. E ele se converteu e entregou a vida dele a Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. E ele passa a escrever, e por onde ele anda, ele funda as igrejas, e ele passa a escrever para essas igrejas as cartas que nós lemos: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Timóteo, Colossenses, Filemão, Tito, né? E assim vai. E nessas cartas, o conteúdo delas é diferente. É conforme a necessidade que chegava até ele, ou que ele sabia, o Espírito Santo o inspirava a escrever para que essa igreja, que somos nós, né? Que é o corpo, né? A igreja é feita por várias pessoas, né? Que formam o corpo de Cristo. Então, a cada demanda que o Espírito Santo movia o apóstolo Paulo a escrever, não só Paulo, mas Pedro também escreve, né? Tiago também escreve, Lucas escreve, né? O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, enfim. Então, e essas cartas chegavam ao seu destino. E não diferente, a carta do apóstolo Paulo aos romanos chegou ao destino. E ela é uma carta extremamente essencial para nós hoje, porque ela é, na minha, assim, é duro eu falar disso, né? Mas não tenho livro de preferência bíblico, mas teologicamente a carta do apóstolo Paulo aos romanos é a mais teológica, porque ela nos ensina várias doutrinas da salvação e da soberania e da justiça de Deus, que são essenciais para nossa fundamentação da nossa fé em Cristo Jesus, que é muito importante quando você entende a soberania, que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos, ok? Que nada está oculto aos olhos daquele que tudo criou, e que nada foge do controle dele, que ele é justo, que ele não vai deixar a maldade e o pecado impune. Então são várias argumentações que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, porque aproximadamente há 2000 anos atrás, no início da igreja, a igreja que se formava em Roma pelos romanos era uma das mais perseguidas pelo Império Romano, pelos imperadores e também pelos judeus. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta para embasar a fé deles a não desistir, a perseverar na fé em Cristo Jesus, porque Ele é a resposta de Deus para nós, porque Ele é
a justiça de Deus. Amém? Até aí, se você vem lendo Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, 5, 6, 7 e 8, e o 8 é o que eu vou tratar hoje, que é o título dessa mensagem. Sabemos. Afinal, o que sabemos? Então, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas essas coisas para o bem daqueles que o amam. Vou parar na vírgula aí. Então, o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos? Sabemos que Deus age em todas as coisas. Algumas versões está, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então vamos lá. Todas as coisas aqui é só coisas boas? Ok. Todas as coisas aqui é só alegria? Desculpa. Todas as coisas aqui são todas as coisas. São coisas ruins e são coisas boas. Todas as coisas são todas as coisas. E Deus age para o bem daqueles que o amam. Então Deus age para o bem de todos? Não. Deus age, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, aqueles que amam a Deus, as coisas boas ou ruins cooperam para o bem. Quem está me entendendo? Olha a importância de amar a Deus. Porque não importa o que vai acontecer na nossa vida. Se é coisa boa ou se é coisa ruim. E eu digo para você que, não digo 50-50, mas uns 60-40 de coisa ruim ainda ganha, se for analisar bem. Uma das coisas mesmo é só ver como que as coisas fluem. Nós nascemos, crescemos, e conforme vai se desenvolvendo, vai acontecendo coisas. Nós vamos envelhecendo e as dores acontecem e estamos sujeitos a todo tipo de enfermidade. Entendeu? Então vamos colocar uns 60-40 para não ser tão pessimista assim, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem. Então, a importância de nós amarmos a Deus é saber que isso vai contribuir, vai cooperar para o bem. Depois da vírgula, do mesmo versículo, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, nós fomos chamados para um propósito. Amém? Nós não fomos chamados à toa para amar a Deus e para as coisas cooperar para o nosso bem. Para Deus agir para o nosso bem apenas. Não. Existe um propósito no qual eu e você fomos chamados. Ok? Eu e você que amam o Senhor. Esse é o ponto fundamental. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então vamos lá, para na vírgula aí. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou. Então, esse lance de predestinação, existe muita discussão, ok? Na internet, mas a Bíblia nos explica de uma forma clara. Deus, na sua soberania, na sua essência, Ele é eterno, ou seja, Ele é atemporal, Ele não tem começo, meio e fim. Ele é autoexistente, Ele sempre existiu. Nós que somos criados, e todas as coisas que existem, foram criadas por meio dEle. Ok? Então, aquele que de antemão conheceu. Então, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele tem toda a sabedoria, toda a ciência é dEle, Ele sabe de tudo. E Ele é pré-existente, Ele existe em todas as coisas, Ele está presente em todo lugar. Ok?
Está acontecendo um culto agora no Japão, na China, ele está lá. A manifestação do Espírito Santo em cada lugar, e isso é diferente. Mas é assunto para outra pregação. Então, dentro da onisciência, tem a presciência. Ok? Então, ele sabe de todas as coisas e ele tem conhecimento prévio de tudo. Ok? Então, o Senhor, nosso Deus, ele vive num eterno futuro e no eterno presente e no passado, tudo. Ele é atemporal, ele está em todo lugar, ele já sabe de todas as coisas. Você tem noção que ele sabia que nós estaríamos aqui e o que eu estaria pregando? Olha que loucura. E mesmo assim ele pode agir, porque ele é fora do tempo, ele é imaterial. Não tem nada operando, né? A Bíblia fala, operando eu, quem impedirá? Nada escapará da minha mão. Nada está oculto aos olhos dele. Então, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou. Qual que é a predestinação? Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vamos lá. O que é predestinação? Existe um destino prévio. Ok? E esse destino prévio é o quê? Sermos a imagem de Cristo Jesus. Essa predestinação, eu costumo explicar que é assim, ó. Não é para salvação. É um predestino em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo Jesus, a salvação é garantida e a vida eterna é garantida. E chegaremos ao nosso destino prévio, esse pré-destino, e seremos a imagem de Cristo Jesus. A Bíblia fala, assim como Ele é, seremos. Então, eu costumo ilustrar assim, ó. Vamos ler o 30, aí eu vou explicar. E aos que predestinou, também chamou. Então vamos lá. Deus nos conhece antes de nós nascermos, ok? Deus já sabia, presta atenção nisso aqui. É muito importante. Deus já sabia que nós viríamos a nascer, ok? Que quem está aqui ia estar aqui, e que quem não está, não está mesmo, enfim, ele já sabia. Ok? Então, então, cabe a nós respondermos a Deus em fé, em amor, em credulidade, entendeu? Entregar a nossa vida a Ele, ao passo que a gente dá. Um exemplo, esse predestino, se um navio sai, vamos colocar da costa do Brasil ali, um exemplo, da Bahia, e vai atravessar o Atlântico e ir para a Europa. Então, esse navio, ele está predestinado à Europa, a chegar na Europa, ok? Então, se você monta nesse navio, você está predestinado a chegar na Europa, ok? Quem está entendendo? Só que se você pular do barco, do navio, você não vai chegar. Quem está entendendo? Então, nós somos predestinados à salvação, a sermos a imagem de Cristo, se nós perseverarmos, se nós obedecermos o chamado dele, em permanecer. Entendeu? Alguém que cursa uma faculdade de advocacia, de medicina, de psicologia, enfim, essa pessoa, ela está predestinada a ser advogada, a ser médica, a ser psicólogo, ok? Se ela parar o curso no meio do caminho, ela vai chegar no seu destino final? Beleza, resumido, predestinação, ok? Então, existe um destino prévio, cabe a nós respondermos isso. Quando eu entendi isso, eu falei, eu vou responder em fé, em perseverança, e não importa o que acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas. E sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então eu vou responder esse chamado, que existe um predestino estabelecido, vou permanecer firme na fé, independente do que aconteça ou não, porque vai acontecer, a gente estando em Cristo ou não. Vai morrer do mesmo jeito. Quem está entendendo? A diferença é, você vai morrer com quem do seu lado? Crendo em quem? E Jesus, o que ele fala? Eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. Hein, Jean? Quase saiu uma ressurreição 4.
Toda dor por enquanto, 3, 4, 5, 6. Só prego isso, né? Mas enfim. Então vamos lá. O negócio é obedecer ao chamado, permanecer firme na predestinação, que é se tornar a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Está escrito aqui. 30. E aos que predestinou, também chamou. Você tem um chamado, irmão. Todos nós. Cabe a mim e a você responder. E aos que chamou, também justificou. Presta atenção no passado. Está vendo o que ele está falando? Ele está falando, ó, no futuro, aliás. Ó, o que chamou, justificou. O que é justificação? É tornar justo. Eu estava explicando esses dias num discipulado, para ficar de forma mais simples, o discipulando, né? Não sei se fala assim. Aí eu falei assim, ó, pecado, para você entender, man, é um meninão. Eu falei, é crime. É crime contra Deus. Pecado é crime, ok? Porque existe uma lei. Deus deu uma lei. Não matarás, não adulterarás, né? Amarás o Senhor teu Deus. Então o pecado é a perda do foco. É crime, é quando você infringe a lei. Então você comete um crime, e esse crime precisa ser punido. Então quando a gente peca, e nós pecamos muito, eu peco, misericórdia. Peco no pensamento, às vezes no agir. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então é só Jesus para nos salvar, porque Ele é a justiça de Deus. Então aquele que chamou também o justificou. Então nós somos justificados. Deus nos tornou justo. Bateu o martelo, creu em Cristo Jesus. Confessa que é um criminoso? Confesso, Senhor, eu sou um criminoso, eu mereço ir para o inferno, eu sou um porcaria. Eu faço isso todos os dias. Aqui está o maior dos pecadores. Eu reconheço que Jesus morreu em meu lugar. Eu reconheço que aquela cruz era para mim. Eu reconheço que o inferno era para mim. E eu reconheço que Cristo liberou o perdão para mim. Então eu me agarro no perdão de Cristo. Então o salário do pecado, que é a morte, em Romanos 6, 23, o salário do pecado, que é a morte, Jesus morreu em meu lugar. Então transferiu. Então, em vez de eu morrer, Jesus morreu em meu lugar. Então, aos que chamou, também justificou. Então, eu fui tornado justo. E aos que justificou, também glorificou. Tem alguém glorificado aqui? Deus já te vê glorificado. Você entendeu? O futuro. E aos que chamou, justificou. Se você permanecer, pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus pensamentos, pelas suas más ações, pelo que você deixa de fazer, pelo que você faz errado, e pelo que o Espírito Santo te incomodar, você pede perdão, clama o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo Jesus, na cruz, tornou justo. Eu vou explicar isso melhor mais para frente. Aí, aos que chamou, também se a gente permanecer, Ele já nos vê glorificado. Você tem nisso? Aos que predestinou, ao que está predestinado, e que confia em Deus, em que em resposta a Deus o ama, Ele já vê glorificado. Olha que loucura isso. Eu fico olhando e falo, Senhor, o Senhor já me vê glorificado? Aí a resposta que eu vou dar para isso é negar Ele? É pecar? Rapaz, ai meu Deus. Quando a pessoa fala, o cara abandonou a fé, ou o cara desistiu, o irmão pisou na bola, aí o cara abandonou, eu falo, meu Deus, ele não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia, não sabe que, é um bando de pecador aqui, e pode um atrapalhar a vida do outro. Mas Cristo não. Entendeu? Então não é porque o irmão cometeu um negócio comigo, fala, meu, fala com a minha mão, Deus já me vê glorificado. Entendeu? Sabe quando você não se ofende mais? Entendeu? O cara falou mal de você, te zoou. Para, Deus já me vê glorificado. Por causa de ladainha. Meu irmão. E daí? Vamos lá. 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Presta atenção nisso aqui. Lembra lá que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos e ele estava numa baita perseguição. O cristão estava morrendo, o Coliseu estava para ser construído, se já não tivesse, eu dei uma pesquisada na história, mas não consegui achar nada.
mas já estava a perseguição, a matança dos cristãos, e o imperador, porque o imperador, ele se considerava rei, e os cristãos falavam, e senhor, e os cristãos falavam, não, só há um senhor, Kyrios, no grego, Jesus. Aí os imperadores falavam, você não me considera senhor e rei? Não, só há um senhor e rei que é Jesus, vai morrer. O cristão falava, muito obrigado, é um favor que você me faz, você está me adiantando a minha glória. O apóstolo Paulo, nossa, essa frase eu tomo para mim, e tem gente que se escandaliza, que para mim o morrer é Cristo, e para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tchau. Entendeu? Então os cristãos falavam, obrigado, tchau. Simples assim. E eu tenho a fé que esses caras têm, se um dia bater com as ideias aí, ó, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Vão chorar no velório aí, mas faz uma musiquinha depois lá e glória a Deus, nós vamos se ver em breve, até breve, entendeu? É simples assim. Então o apóstolo Paulo escreve aos romanos para eles saber o que nós sabemos e termos tranquilidade nas adversidades. Quem está entendendo? Então vamos lá. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Presta atenção nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se Deus é por nós, acabou. Vamos fechar a Bíblia aqui, acabou a pregação. Não tem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que o apóstolo Paulo, ele sabe, ele não é um apóstolo muito usado por Deus, ele sabe que tem Satanás, tem os demônios, tem perseguição, tem as pessoas que se deixam ser usadas por Satanás, beleza. Mas qual que é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tipo assim, quem será contra nós? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Quem será contra nós? Você é contra mim? Deus é por mim. Não é para postar fotinha no Face lá, para irritar, para dar indiretinha. Nossa, eu odeio isso, meu Deus do céu, eu tenho uma vontade de comentar embaixo, indiretinha para os outros no Facebook. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Meu irmão, não faz isso, hein? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é para você ter fé em Cristo Jesus, saber que as adversidades não é para te desanimar e que Deus é por nós. Ok? Então vamos lá. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós. Presta atenção nisso aqui. Aquele que não poupou seu filho, por amor a mim e a você, por amor à criação, o pai não poupou o filho. O filho morreu por mim e por você. Presta atenção que Deus, ele começa do maior para o menor. Aqui acabou. Aquele que não poupou o seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? É de graça, meu irmão. Não queira pagar a graça, não. Não queira pagar o favor que nós recebemos, né? Eu vou ajoelhar no milho. Eu vou fazer um jejunzão aí de 40 dias. Meu irmão, é de graça. Eu vou ilustrar isso aqui. A graça de Deus. Eu estou lendo um livro do Luciano Subirá, que é Graça Transformadora. 400 e tantas páginas. Eu vou acabar. Estou acabando. É genial. É favor de gente, é favor de nós existirmos. De Gênesis, Apocalipse, é graça, é favor, é de graça. E o Senhor ainda entrega o seu único filho, Jesus, o unigênito, né? Depois eu vou explicar isso. Unigênito significa único, mas Jesus, ele é o primogênito
Porque ele é o primeiro. Eu vou explicar isso. Então, é de graça. Um exemplo. Querer pagar a graça é você ser ingrato com Deus. Esse favor. Você querer retribuir, comprar a salvação, ou pagar alguma coisa para Deus, é ingratidão aos olhos de Deus. Que não dá. Uma pessoa que entrega o filho para ser sacrificada no lugar de uma multidão, o que paga o preço de um filho? Eu nunca saberei o preço. O Espírito Santo guia em tudo, né? Interessante, né? Até no louvor, eu não combinei nada. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Um cara chama uma moça para ir a um restaurante e paga um restaurante caro, que ela não teria condições de pagar. Aí eles vão, aí eles sentam e comem muito bem. Aí esse rapaz, ainda ao término da janta, da sobremesa, pega um anel caríssimo, impagável, para aquela moça e dá a ela. Aí essa moça, ela fala assim: não, eu não sou merecedora desse anel. Não, eu preciso pagar esse anel. Não. Aí o rapaz: não, esse anel, eu sei o preço, eu sei o valor desse anel, mas eu quero entregar. Eu quero, porque eu te amo, tal, né? Eu quero noivar com você. E ela insiste, até que ele fala: tudo bem. Então ele, pensando com ele, ela é impossível de pagar esse anel, mas ela quer pagar. Aí ela abre a carteira e tira R$5. Querer fazer algo para achar que vai agradar a Deus, que vai alcançar a salvação, a graça de Deus, é ir com uma moeda de R$1. Ó, Senhor, você entregou seu filho? Eu tenho R$1. Misericórdia, meu. Não dá. O que cabe a nós é nos entregar pela fé. Senhor, eu me entrego, eu não tenho nada, eu tenho um coração pecaminoso, que entendeu a graça, que quer ser regenerado. Me regenera, me recebe em tuas mãos, por favor, tem misericórdia, e se entrega, é isso. Então, percebe que Deus, ele entrega do maior e do melhor, que é o próprio filho. Quem tem filho aqui, aos casados que têm filho, olha para o filho e está entendendo o que eu estou falando. Deus entregou o seu filho, não tem preço, não existe. Mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? É de graça. Receba pela fé. Entregue a sua vida a Cristo Jesus, confie nele e tudo ele fará. Então vamos lá. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem fará acusação? O Diego cometeu um crime, porque existe um acusador, né? Satanás, né? Rachatã, que no hebraico é o acusador, né? O advogado de acusação. Ele nos acusa de dia e de noite diante do trono. O Apocalipse explica isso. Então, ele fica: justo juiz, o Diego fez isso, o Diego fez aquilo, e tal. Aí eu pego em casa, eu falo: fiz, sou criminoso, me perdoa, me regenera, tem misericórdia de mim, lava-me com teu sangue, Jesus. Aí a acusação cessa. Quem está entendendo? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará acusação contra nós, meu irmão? Nós não podemos um condenar o outro, cara, porque senão nós estaríamos tomando o lugar de algum satanás aí. E eu não quero. É o ser com Deus aí, ema. Cada um com seus problemas. Peça perdão, se arrepende do seu pecado, entrega a sua vida a Cristo Jesus, reconheça o crime, e clame por misericórdia e graça, que a condenação cessa. Romanos 8:1, o que está escrito aqui? Portanto,
É o apóstolo Paulo ainda explicando. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, agarrado nele, não há mais condenação. Entendeu? Aqueles que estão em Cristo Jesus, predestinado para ser a imagem dele, entendendo o seu destino final e não quer sair do barco, não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Então vamos lá. É Deus quem o justifica. Deus nos justifica entregando o seu Filho. Porque Jesus, a trindade da divindade que nós servimos, presta atenção. O Deus que nós cremos é trino, 3 pessoas divinas, da mesma essência, da mesma qualidade, porém distintas. Ok? Então, o Pai, o Deus Pai, entregou o Deus Filho, Jesus, o Cristo, né, o Salvador, o Messias, para morrer em nosso lugar. Então Deus, Ele se deu ao dar o Filho. Quem está entendendo? Ele nos presenteou com Ele mesmo. Ele se deu ao nos dar. Quem está entendendo? O próprio Deus justifica a criação. Você tem noção que o que começou a boa obra, Deus que criou todas as coisas e viu que tudo era bom em Gênesis. Nós viajamos, né? A gente foi no... Só para vocês entenderem. Como que muda a leitura, né? Gênesis, rapidinho. Vou sair, mas volto. Para não perder o raciocínio. Gênesis fala que Deus criou todas as coisas. Criou o céu, criou a lua, criou o mar, criou a água doce. E viu Deus que era bom. Quando nós chegamos na praia assim, né? Eu olhei e viu Deus que era bom. As coisas da natureza, você passa a olhar, é muito legal quando você lê a Bíblia e você começa o Espírito Santo falar com você, fala, e viu Deus que era bom. Aí você olha uma nuvem, o sol, e viu Deus que era bom. Aí você começa a passar, você começa a ser mais grato. Mas enfim, só um adendo aí. Então o próprio Deus, é o próprio Deus que fez a criação e que viu que tudo era bom. Só que em Gênesis 3 houve a queda, aí as coisas que a gente olha não passou a ser boa. Porque tem poluição, tem morte, tem doença. Então, cadê aquilo que Deus viu que era bom e que não é bom? O próprio Deus se entregou para justificar e para remir todas as coisas. Tanto que quando Ele voltar, todas as coisas vão ser restauradas. Entendeu? Então Ele se deu ao se nos dá. Quem está entendendo? Então vamos lá. Então Ele é o justo e o justificador de todas as coisas. Ele não é um juiz iníquo. Presta atenção, nós que somos falhos, a gente quer justiça. Quando um assassino mata eu vou usar o exemplo. Um assassino foi roubar um celular para tomar umas birita no bar. Quem pega a referência, pega. Isso aí me dá uma... Entendeu? Então, o cara foi roubar um celular, matou um jovem de 15 anos porque o cara para defender a namorada. Se nós que somos falhos, a gente quer justiça, quiçá Deus, que é justo na sua essência, que é santo, que é incomum, que é incomparável, que é extremamente justo, é 100% justiça, 100% amor, 100% santidade, vai ser punido. Ok? Então, se nós que somos justos, falhos, queremos justiça, quiçá Deus. Então, o próprio Deus, Ele entrega Cristo Jesus para morrer pelo pecado do mundo. Para quando se aquele crime, e há salvação para aquele criminoso. Ele vai para a cadeia, ele vai ficar lá, tomara que fique uns 50 anos preso, e lá na cadeia, presinho, alguém pregue o evangelho para ele e ele se converta. Aí o corpo dele vai apodrecer na cadeia, pelo um crime hediondo que ele cometeu, um homicídio qualificado, né?
um latrocínio. Só que a alma dele vai ser salva, porque ele transferiu os pecados dele, ele reconheceu a maldade, o crime, ele se arrependeu verdadeiramente e jogou os crimes dele em Jesus. Aí ele não vai para o inferno, ele é salvo, mas ele paga na cadeia. É assim, entendeu? Há salvação para o assassino, Diego? Há salvação. Ele presinho lá, 50 anos mofando, pelo crime terrível que ele cometeu de matar uma pessoa, que é o não matarás, não assassinarás, mas que ele se... Aí o evangelho pregado fala, viu, a salvação. O assassino, você é assassino porque você cometeu um crime, mas você não é assassino na sua essência. Quem está entendendo? Amém. Então, é Deus quem nos justifica. O próprio Deus Criador é o Deus que nos justifica quando nós reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador e Redentor de todas as coisas. Quem os condenará? Então, presta atenção, abre João 3,18. Olha o que Jesus fala. Vamos ler aqui, eu não vou abrir a Bíblia, vou ler aqui junto com vocês. Ó, quem nele crê, não é condenado. Então, quem crê em Jesus, não é condenado, ok? Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Entendeu? É o próprio Jesus falando isso, porque qual que é o contexto de João 3,18? Tem o contexto do 3,16. Todos conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o 17 fala assim, quer pôr? Põe, vamos ler. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O mundo só é salvo por meio de Cristo Jesus. Nós somos salvos, a salvação é apenas por meio de Cristo Jesus, e nós sabemos isso. E muitas pessoas não sabem isso, que nós sabemos. Por isso que o título da mensagem é Sabemos. Que eu vou repetir muito isso. E nós temos que saber e decorar isso. E saber explicar isso para as pessoas. E tem que ler a Bíblia. Que está a palavra de Deus. E Jesus é a palavra. Quem está entendendo? Então, ó, versículo 34. Quem os condenará? Então, se nós estamos em Cristo, não há acusação. Quem nos condenará? É Deus quem os justifica, né? Já li? Quem os condena? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu, a Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Porque o Senhor Jesus, ele se fez, o Filho encarnou, se fez carne para viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Para sentir o que nós sentimos, para não haver acusação nem de nós para com Ele. Ô Jesus, eu tô indo para o inferno aí porque eu não me arrependi, porque você não sentiu o que eu senti. Ele vai falar, senti? Eu fui um de você? Oh, mas você não foi traído. Eu fui, tem traição. Ah, eu sofri um acidente aí, pô, fui crucificado aí. Ah, eu sofri humilhação, eu fui cuspido. Não tem. Nós somos o apóstolo Paulo fala em Romanos que nós somos inexcusáveis. Vou usar a palavra da versão mais velha da Bíblia. Indesculpáveis diante dele. Não tem argumentação. A minha argumentação para com Cristo Jesus no meu secreto é: tem misericórdia de mim, pecador. Falho. Porcaria. Cara no pó. Misericórdia, Senhor. Eu não sou digno nem de estar aqui. Mas Ele chamou e já glorificou e já justificou. Eu confio nele.
posso fazer? Quem está entendendo? Então, para quem ministra e prega, se fortaleça nisso, porque do contrário, amém? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Por que a ressurreição, ela é de suma importância na pregação do Evangelho? O herói morto fala alguma coisa? Então acabou. Nós temos um herói vivo. A morte não teve poder sobre ele, porque ele não pecou. Além dele ser o cumprimento da lei e dos profetas, porque tudo apontava para ele, ele cumpriu as profecias, ele cumpriu a lei na risca. Então ele não poderia ter morrido. Aí mataram ele se permitiu matar. Então, como ele morreu sem pecado, e o salário do pecado é a morte, e ele não pecou, a morte não tem poder sobre ele. Então Jesus voltou. E hoje ele tem poder para dar vida a todo aquele que o ama. Você está entendendo o plano da salvação? O plano da justificação pela fé? Nós somos justificados pela fé. Nós somos tornados justos pela fé em Cristo Jesus. Na morte e a ressurreição, que é o credo apostólico. Amém? Que é a fé. A fé dos primeiros apóstolos. Então, e também intercede por nós. Não há medianeira, não há sacerdócio humano. A Bíblia fala que nós somos rei e sacerdotes. O véu se rasgou de alto a baixo. O próprio Deus rasgou o véu, livre acesso em Cristo Jesus, porque Ele é o único sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus. Quem está entendendo? Então a gente se agarra em Cristo, a gente crê em Cristo, que é o sacrifício perfeito, que é o nosso intercessor, que está escrito aqui, único e suficiente intercessor, não existe outro, porque é o único que está vivo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano pecou, Jesus não pecou. Porque Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é o nosso mediador, é o que faz a intercessão. Pecou? Peraí, ele tá lá, confessou. Então o sacrifício caiu. Então, misericórdia. A graça e a misericórdia andam juntos. É uma moeda de duas caras, cara coroa da mesma moeda. Ok? Aqueles que não creem em Cristo Jesus, eles estão debaixo da misericórdia. Se eles passar da misericórdia, já era. Nós que estamos debaixo da graça, nós passamos da fase da misericórdia. Então hoje nós estamos nessa moeda, misericórdia e graça ao mesmo tempo. Por isso que tem que entregar a vida para Jesus o quanto antes, porque se você sair da misericórdia de Deus, já era. Pois as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se eu não me engano é Lamentações de Jeremias 3, 23. Amém? Vocês vão lendo lá. Então vamos lá. Estão entendendo? Não, pelo amor de Deus, no final do culto, se alguém quiser tirar uma dúvida, conversa. Então, quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Agora, presta atenção. Depois de tudo isso que nós sabemos, quem nos separará do amor de Cristo? O que e o quem? O que e o quem poderá nos afastar do amor de Cristo? Agora ele vem. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Lembra que eu falei que os primeiros novos convertidos, os primeiros cristãos, o início da igreja, aproximadamente há 2000 anos atrás, eles estavam sofrendo tudo isso. Então o apóstolo Paulo vem explicando
para fundamentar a fé deles, e isso também alcança nós, por quê? Nada disso nos separa do amor de Cristo, mas nos separa dele, porque quem passa a tribulação somos nós. Quem está entendendo? A tribulação não pode separar o amor de Cristo dele para conosco, mas nos separa. Tá muito duro. Eu entreguei minha vida para Jesus aí, só BO na minha vida, eu vou parar com isso aí. Separou. Quem está entendendo? Então a resposta é nossa. Esses dias eu conversando com um rapaz, eu postei um negócio na internet e ele comentou do culto. Aí eu conversando com ele, olha a importância de se postar culto, viu? Eu não tinha eu sou, nossa, sou ruim de rede social, cara. Mas é importante, eu posto as coisas e ele comenta. Aí eu conversando com ele, nossa, eu ir para a igreja, acontece um BO. Falei, persevera, cara. É Satanás que não quer que você vá. Você não está entendendo? Falei, vai, passa a pegar eu vou. Aí não vai, né? Enfim. Mas vai, em nome de Jesus, vou trazer. Será a tribulação ou a angústia? A gente vive angustiado. A gente vive num mundo de angústia. Sabe, parece Hoje eu percebi, no ambiente de trabalho, eu estava conversando sobre filho, e o Giba e a Fernanda têm filho, e eles falam, pai, é uma angústia, porque a criança vomita, e dá diarreia, e você não sabe como é que está na escolinha, e você não sabe se está dormindo, se está respirando, e na gravidez da mulher também é um risco, e é uma angústia, e é tudo, tipo, a esposa está doente, o pai está doente, a mãe está doente, entendeu? Isso aí nos angustia, porque nós vivemos num mundo caído. A angústia não separa o amor de Cristo de nós, mas nós dele. Estou muito angustiado aí, não vou para o culto não. Não vou orar não vou ler a Bíblia não, é uma angústia, um negócio ruim. Não faz isso. Se aproxima. A perseguição. Estou sendo perseguido aí. Se levantou aí o pessoal está me xingando aí, está bem-aventurado sois vós, se perseguir, persevera, cara, vai acontecer fazer o quê? Ou a fome, nossa, está escasso aí, passando fome aí, está duro, aí, cadê o Deus que prometeu a prosperidade aí, cadê o Deus que me falaram que vai dar tudo certo? Meu Deus do céu, cara. Como é que o apóstolo Paulo ia pregar, escrever a carta aos romanos, uma baita perseguição, com os bens dele sendo saqueados, tudo? Não, pera, vai dar tudo certo, vai dar na eternidade. Todas as coisas cooperam para o bem, todas, a fome também, a perseguição, a espada, o BO, o desemprego. Persevera, cara, vem arrastado, mas vem. Ou nudez, falta de roupa, não tem roupa, eu estou usando a mesma. Eu lembro do testemunho do Maico. Calma, cara, Deus, calma. Ou o perigo, ou a espada, nossa, é perigoso ser cristão, é perigo. Rapaz, o último estágio, o pior das consequências é a morte. O pior das consequências é a morte. Só que se você está em Cristo Jesus, Jesus te garante que aquele que crê em mim nunca morrerá. Então a morte também não é problema. Vou explicar, está escrito aqui. Ou o perigo, ou a espada, porque eles estavam sendo decapitados. Hoje é a bala. Cara, não ande com medo para a rua. Andar esperto é uma coisa. Você não ser assaltado, entendeu? Usado, né? Tem que... Eu estava andando com a Gabriela lá, vi um cara meio suspeito, atravessava a rua para cá. A Gabriela, o que está acontecendo? Eu falei, não, só vem. Aí passava, voltava, andava com ela aqui, só. Opa, tem um suspeito aqui. Entendeu? Se andar esperto para a rua, é uma coisa, né, Você está num lugar estranho, né? Estava conversando com o Jorge e com a Renata, que eles foram para o Rio de Janeiro. Imagina eu lá, com tanta notícia. Ia estar 24 horas ligado. A fama nossa fora daqui é que nós somos ligados no 310, nós somos muito acelerados. Nós somos muito... Eu falei, nossa, realmente, né?
Ah, não é, cara, muita notícia ruim, então você fica esperto, né? Então ficar esperto não é ter medo, ok? Você não vai dar, o celularzão aqui, tchau. Enfim, isso é assunto para outro. Então não precisa ter medo disso, ok? Você precisa ficar esperto, mas, descansado em Cristo Jesus. Se acontece alguma coisa, amém. Fazer o quê? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Nós não sabemos quando enfrentamos a morte todos os dias. E o último inimigo a ser combatido, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, que é a morte. Então a gente enfrenta ela de cara todos os dias. Por amor de ti, enfrentamos a morte. Por amor a Jesus, nós enfrentamos a morte. Nós não temos medo da morte, a gente enfrenta ela. E o apóstolo Paulo estava escrevendo isso para os romanos. Enfrenta a morte. Jesus venceu. Eu vou explicar. O mais do que vencedor. Não é fotinha de Instagram e de Facebook e TikTok. Sou mais do que vencedor. Para atacar as invejosas, para atacar. Ai, misericórdia, cara. Eu tenho nojo disso. Nojo, não me dá. Mais do que vencedor é no contexto bíblico. A nossa luta não é contra carne e sangue, pô. Nossa luta é contra os principados e potestades. As pessoas, a gente tem que pregar o evangelho. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Agora, 37. Só dar uma lidinha aqui. Eu não gosto de esboço por causa disso. Não é isso. 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, daqui do versículo 37 para cima. Entendeu? Para ser bíblico, nas postagens. Glória a Deus que os irmãos são bons. Eu observo, bom, mas tem umas pessoas que falta. Mas enfim. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou primeiro, beleza? Então nos BO, nós somos mais do que vencedores. Não é que eu sou mais do que vencedor do que o Odair. Não, porque daí eu seria o vencedor, ele seria o vice. Mas é todos nós somos vencedores. Por Cristo, Ele venceu por nós. Quem está entendendo? E o mais do que vencedor, presta atenção nisso aqui. O mais do que vencedor é assim, eu sou vencedor em Cristo. E essas coisas me ensinam. Então, além de ser vencedor, eu tenho bagagem. Eu tenho experiência. O apóstolo Paulo mesmo explica isso aqui em Romanos mesmo. Que a perseguição nos traz esperança e a esperança traz... como é que é? A esperança, a experiência e assim vai. Está escrito, ele explica isso. Então, sou vencedor em cima da angústia, da tribulação, da fome, da espada, do perigo, da nudez, e, enfim. Sou vencedor por aquele que, em Cristo, por aquele que nos amou primeiro. E mais do que vencedor é porque eu tenho experiência. Quem está entendendo? Então não é, sou mais do que vencedor para atacar. Dá licença. Vamos lá. Somente uma coisa, esqueci. Somente uma coisa nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus: a iniquidade, o pecado e nós mesmos. Em Isaías 59:2, coloca aí. Isaías 59:2. Mas as suas maldades, algumas versões traz iniquidade, o pecado não arrependido, o pecado não confessado, a maldade, é maldade mesmo, crime. As suas maldades separam vocês de seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não nos ouvirá. Cara, pede perdão, entrega sua vida a Cristo Jesus, não deixa o pecado virar iniquidade, entenda que somos maus. Só isso. Então o pecado, a iniquidade e nós mesmos. Nós mesmos separa, exclui, mas mesmo assim ele nos ama.
É nós que foge do amor dele. Ninguém está entendendo? Então vamos lá, volta no 37 e 38. Pois estou convencido. Fala alto aí. Pois estou sabendo. Estou convencido. Nós temos que estar convencidos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a morte nos separa. Vamos ler? Vamos ler. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não separa. A morte não separa, nem a vida, nem os anjos, nem demônio. Não separa. Se o capiroto aparecer, nossa, o capiroto está se levantando, ele quer me matar. É um favor que você me faz, parça. Me entendam. O Satanás quer te matar. É lucro. Nem a vida, nem anjo, nem o presente, nem o futuro. Está vendo que Deus ele é atemporal? Nem o presente, nem o futuro, nem o passado. Ele está em tudo. Nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Nada na criação. Um cachorro, um ser humano, um periquito, um papagaio, nada pode. Você não pode também colocar essa coisa no lugar do amor de Cristo. Quem está entendendo? Nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para encerrar, abre Efésios 3. Os músicos, se quiserem subir. Efésios 3, 18 e 19. Uma hora. Deus é bom. Vamos ler junto. Vocês passaram, juntamente com todos os santos, a compreender. Fala, eu compreendo. Eu sei. Sabemos. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para encerrar, volta no 39, Romanos 39. Então nós compreendemos a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus, derramado por todos nós. Amém? O apóstolo Paulo fala, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que sabemos. E nós temos a obrigação de fazer com que as pessoas saibam o que sabemos. Que Cristo morreu por nós. Este é o grande amor de Deus. Romanos 5,8. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém?